você me diz? Cara, nada como um dia após o outro com uma noite no meio pra você dormir. Então, assim, primeira coisa, tá muito cedo. Muito cedo para se discutir 2026. Acho que as coisas estão numa ebulição e que, profetizando, hein? Eu acho que a coisa vai mudar no final desse ano, no começo do ano que vem. Ó, anota, família. Pode anotar. Porque assim, eu falei lá atrás, gente, o único cara que pode quebrar o Bolsonaro é o Lula. Ah, mas é que não adianta. O cara vai, e ele é. O Lula, ele é um dos maiores líderes políticos de todos os tempos do Brasil. Não tem. É notório, né? É notório. Não tem, entendeu? Não concordo com uma centena de atos, falas e posicionamentos dele, mas ele é uma liderança histórica política no Brasil. Ponto. O cenário político, ele varia muito. E são vários os fatores que trabalham nessa brincadeira. Principalmente fatores e atores. Então você pega aqui, por exemplo, Aécio Neves quase foi presidente da República. O Ciro, até 2 meses atrás, cadê o Ciro? A própria Marina, agora conseguiu lá o negócio, mas assim, aparece, some. O Dória, que tava, entendeu? E o grande clássico da política, o Datena, né? Toda vez ele é, mas ele não é. Ah, vai ser prefeito para São Paulo, agora vai, não vai. Agora vai ser governador, não vai. Agora vai preto, não vai. Então, eu acho que essa história aí é assim que funciona. Vamos jogar para ver. Vamos soltar. Vamos fazer pesquisa. Vamos ver. Não é assim, vai, bonito, legal, bacana, fala bem, vamos fazer ele presidente. Não é, tem muita coisa envolvida. Inclusive, ele em pesquisa ele saiu, né? Mesmo não sendo, né? Sim, acho que na última, sim. Mas na hora de votar, o povo não vota. Não vai. Mas assim, então acho que muito remota a possibilidade dele concorrer a qualquer tipo de cargo. Até porque ali é um nó que você dá na sua vida que você nunca mais vai sair. Né? Ou se sair, vai sair amarrado. Amarrado, que eu digo, cheio de imbróglio para trás. Como comunicador, acho que ele tem um espaço dele. Acho que ele é um cara que conseguiu conquistar, veio do pouco, veio começou fazendo stand-up, foi crescendo, conseguiu um espaço na TV e no mercado que foi dominado anos pelo Jô Soares, no canal que foi dominado anos pelo Jô Soares e no mesmo time ali dele. Só que eu acho que para ele chegar num nível do Jô, vamos dizer, para ele começar a ser o Jô, ele precisa comer muito arroz e feijão. Tem chão, né? Entendeu? Então acho que o Jô deixou um espaço que não vai ser ocupado. Ou se isso acontecer, demorar muito, mas eu acho que não vai. É tipo um Silvio Santos, assim. O cara era tudo e aí o cara larga a carreira dele de ator consolidada na maior rede de televisão para fazer um programa 11h30 da noite de entrevistas num formato americano que não existia no Brasil. E o cara vai e traz Kiko, o cara vai e traz Pelé, o cara vai e traz Shakira. O cara começa a fazer um negócio assim, fala, o que esse cara tá fazendo no SBT? Então assim, de novo, não inventou a roda. Só pegou a roda lá. Mas acho que é um cara polêmico. Acho que sabe se posicionar. Passa um pouco do ponto às vezes. Mas como político, vamos voltar ao Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky era um cara que era um ator, né, comediante, fazia stand-up, fazia filmes, aí fez uma série sobre caso ele fosse presidente da Ucrânia, e aí teve eleição, o cara foi a ocasião. Se perguntasse pra esse cara 2 anos atrás, viu, você vai ser presidente. Para, campeão. Não tenho nem roupa pra ir. E aí o cara vira um presidente no meio de uma guerra que todo mundo falou, porra, esse cara não vai dar conta. E o cara tá lá, velho.
independente dos erros e acertos, ele tá lá, com a bandeirinha dele fincada, agora os Estados Ele Unidos. é um dos principais líderes, né? Visto, né? Ele é enxergado como... Você consegue pegar, então por que eu falo pra você que tá longe? Tá longe, Tá longe. Muita coisa. Então, hoje os Estados Unidos tá mandando armamento e tal, tanques de guerra para ajudar a Ucrânia. E aí, olha a treta que eles estão arrumando, entendeu? Tem alguma coisa por trás disso. Mas é o cenário, é o momento, tem que saber aproveitar, né? Então, tem uma história que o professor Sandro Vidotto contava na aula de estratégia empresarial, sem querer alongar aqui, mas assim, Henry Ford fazia lá, na década de 20, fazia os carros tal, tudo preto, e aí os caras da GM falaram assim, pô, os caras estão fazendo carro vendendo, vamos começar a fazer carro também, só que vamos botar cor nos carros. Pô, aí começou a vender um pouquinho mais. Falou, agora vamos lançar a questão do ano. Todo ano vai ter um negocinho diferente pro cara falar que ele tem um modelo. E o Henry Ford lá. E ele foi crescendo e tirando. Uma hora os caras da Ford falaram assim, o Axel Ford, filho do Henry Ford, falou, viu, os caras estão pegando nosso mercado. Vamos pegar a força de cada um desses caras do mercado, que tem tudo de bom nos carros, e vamos fazer um carro só. Foram lá, fizeram um puta de um carro. Com tudo. Tudo que tinha de bom nos outros carros, do que tinha no mundo, eles fizeram. Um baita de um carro. Excelente. Aí lançou o carro. Pra você ter uma ideia, o garoto propaganda era o Frank Sinatra. Caramba. Do carro que eles fizeram, que eu chamo, se eu não me engano, eu chamava Ford E, de Excel e tal. E aí, foi um fiasco. Investiram mais de 500 milhões para fazer o carro, mais sei lá quantos milhões de dólares para fazer as campanhas e não deu certo. Por quê? Os caras estavam voltando da Segunda Guerra, tava todo mundo quebrado. Ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada. E aí foi um fiasco. Então assim, não estiver no momento certo, se não tiver na hora certa, não vai. Então, volta lá no Volodymyr Zelensky, que foi o cara que a solução que tinha, porque ninguém prestava. Ó, vai vendo as coisas parecidas, as semelhanças. Então, fez uma série. Era com... Então, assim, é o momento. É o momento. Então, pô, eu não posso cravar aqui que o cara vai ser presidente ou não. Não tenho competência nenhuma e nem sou a Bianca sensitiva lá para falar as coisas. E se não tiver um outro nome, né? Porque todos, pelo menos no ano passado, que tentaram não estamos discutindo competência ou não. Não, Até mesmo porque não tem como dizer se tem ou se não tem, porque nunca foi nada, né? Entendeu? Mas a gente teve o último que também, assim... Cenário. Como executivo... Cenário. Faz sentido o que você tá falando. Outro exemplo. Dória, prefeito de São Paulo, quebra a capital. O Haddad, prefeito de São Paulo, quebra a capital. Vem João Dória, que tinha o show business. Era do mercado. O pai do João Dória foi o cara que criou o Dia dos Namorados no Brasil. Sério? O Valentine Days que tinha nos Estados Unidos, ele trouxe pra cá e jogou em 12 de junho, porque junho não tinha nada de data pro comércio. Você tá desvendo, não sabia. É verdade. E aí falou, vamos jogar aqui por isso que é diferente. O Valentine's Day. Então foi publicitário fudido. E o Dória é um publicitário fudido. Lançou o cara foi eleito prefeito da capital, ensejou, foi marketing, tudo tinha nome, tudo tinha cor. Saiu candidato a governador, o cara não conseguiu a legenda para ser candidato a presidente, porque... Eu não sou político, sou gestor. Momento. Você entendeu? Então... Tem que analisar. Salvaria ele? Cara, vamos salvar ele. Vai que, né? Nunca se sabe. Tá bom. Vamos abduzir ele aí. Vai que lá na frente... Ou pelo menos, eu imagino ele num debate. O nível de deboche. Nossa, ia ser bom. Entendeu? Ia ser mais ou menos um Maluf da época, sabe? Tipo, um negoção assim, de apontar o dedo e mandar o cara calar a boca. E é o cara que, tipo, se falar alguma coisa dele, ele vai, tipo, zoar. Vai zoar, exatamente. E não vai ter o que falar. Vai jogar polêmicazinha, entendeu? Mas você vai comparar alhos com bugalhos. Não dá. Na época lá do CQC, você falou... Eu falei, então, eu era um apresentador, É fácil dele. Ele já manja fazer isso, porque ele toma pau dos dois lados. Né? Então, pode... Boy, tá salvo esse aí, hein? Tá salvo. Tá salvo. Quem sabe, hein?
Estamos salvando o possível presidente, hein? Já pensou? Ia ser engraçado.